Se você ainda não é um inscrito no canal, convido você a vir fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão política aqui no YouTube. Nós somos uma comunidade que preza pelas análises políticas de modo racional, mas não de modo imparcial, porque não tem como nós sermos imparciais, mas nós somos racionais. E essa nossa comunidade também está presente no Twitter, @profileooficial, e no Instagram, canal Profileo. E eu preciso do seu comentário, porque é o seu comentário que alimenta a nossa comunidade. E hoje, ontem também, e possivelmente por mais um tempinho, Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ou Carluccio, não terá vida fácil. O pai está com Covid-19. Algumas pessoas, num ato de fúria, desejam a morte do presidente e Carluccio se revoltou, sendo que o próprio pai também desejou a morte de Dilma Rousseff. Era brincadeira. As pessoas podem falar que é brincadeira também com o caso de Bolsonaro. Mas Carluxo deu alguns chiliquinhos na internet. Também pesa contra Carluxo que o STF e as investigações começam a chegar muito, mas muito próximos dele, começam a subir pelas perninhas dele por conta das investigações, das fake news e também das manifestações antidemocráticas. O grande medo de Bolsonaro há um mês e meio era justamente essas duas investigações convergindo para aquele que é o seu filho preferido, o Carlos Bolsonaro, aquele que ele tem um carinho muito maior, porque Carlos Bolsonaro é o alter ego de Bolsonaro. Em 2000, quando o presidente precisava de alguém para disputar contra a ex-esposa, mãe do Flávio, mãe do Carluccio e mãe do Bananinha, Flávio não quis. Carluccio abraçou, venceu a própria mãe, entrou em conflito, em crise existencial, brigou com o pai, pediu desculpas para a mãe, voltou a falar depois com o pai. Mas a situação do Carluccio não é nada agradável nesse momento, porque o pai está doente, as investigações no STF começam a se aproximar e o seu grande brinquedinho de divertimento, o gabinete do ódio, começa a ser completamente desbaratinado. Carluxo hoje disse que ele está cagando para as fake news. Deu chilique e agora diz que está cagando. Outra pessoa que ficou bastante revoltada recentemente, publicou um vídeo hoje, foi Bernardo Kister. Quem é Bernardo Kister? Bernardo Kister é um desses influenciadores digitais que também compõem o Gabinete do Ódio, pode não compor de modo direto, pode não fazer parte diretamente, mas ele alimenta a propagação de notícias falsas e de desinformação que ajuda Bolsonaro a manter a sua base totalmente engajada. O grande trunfo do Gabinete do Ódio é justamente a coordenação. O Gabinete do Ódio não teria a mesma força se ele não conseguisse coordenar os ataques, coordenar a militância. E essa é a principal característica que está presente no capítulo do Gabinete do Ódio, que está no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro que está sendo exposto ali atrás pelo ET. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição. O Gabinete do Ódio consegue coordenar toda essa massa de bolsonaristas. E dessa forma há uma coesão, e essa coesão na propagação dos valores de Bolsonaro, na propagação dos cyberataques, faz com que a militância de Bolsonaro pareça muito maior do que ela é. Claro que você vai dizer que existem robôs, mas existe uma parcela orgânica também, que é muito importante. Os robôs, eles só servem para impulsionar as publicações. E depois, esse gado bolsonarista, a militância bolsonarista faz o resto. É uma espécie de jihad política. Há uma guerra política entre os que pertencem ao bolsonarismo e todos aqueles que são contrários ou que não pertencem ao bolsonarismo. E o Gabinete do Ódio coordena as ações desse grupo. O Gabinete do Ódio absorve todos os elementos e os valores bolsonaristas e propaga para o restante dos seus apoiadores, mantendo assim a coesão do grupo e o engajamento. Por isso que é tão importante. Mas o que tem acontecido? As investigações estão aumentando, as pessoas, as autoridades competentes, a Polícia Federal, o STF e a própria sociedade começam a descobrir ou ter a confirmação de quem são os idealizadores, ou melhor dizendo, quem são aqueles responsáveis pelo Gabinete do Ódio. E as redes sociais também começam a se movimentar. O Facebook, o grupo Facebook, que é dono do Facebook, do WhatsApp e também no Instagram, começou também a se movimentar. Porque quando você tem contas falsas que ferem a política de uso da plataforma, quando você tem contas que começam a propagar, a disseminar
ódio e principalmente informações mentirosas, a rede começa também a perder adeptos. Porque se você tem um ambiente nocivo, se você tem um ambiente de propagação de mentiras, os usuários começam a pular fora. E o próprio Facebook é uma rede social em decadência. Já é muito antiga. Nossa, mas é um negócio de 2010, eu fiz a minha conta em 2013, mas já é algo antigo. O Facebook ele está perdendo adeptos. E essa responsabilidade que a plataforma tem em influenciar eleições com notícias falsas que são propagadas pelos seus usuários acabam, obviamente, afetando as ações da empresa. Então a empresa precisa fazer alguma coisa. E no Brasil e no mundo inteiro, uma operação que houve em conjunto vários perfis falsos que ferem as diretrizes da plataforma foram deletados. E aqui no Brasil, muitos perfis que são perfis de apoio a Bolsonaro foram deletados, dentre eles grupos de WhatsApp, grupos também do Facebook. Isso tudo somava aí uma quantidade gigantesca de pessoas. Milhões de pessoas. Isso enfraquece o gabinete do ódio. E uma dessas pessoas foi justamente Bernardo Kister. Ele não teve o seu Facebook apagado, mas está sofrendo punições aqui no YouTube. Uma das formas de você sofrer punição aqui no YouTube é o seu vídeo perder a monetização. Perder a monetização é praticamente você não deixar o vídeo crescer. Então, quando um vídeo ele perde a monetização, nós sabemos que ele não vai ser divulgado para mais pessoas na plataforma. Porque o YouTube ele é uma rede privada que precisa de lucro. Então, um vídeo monetizado ele é mais interessante de ser divulgado dentro da plataforma porque o YouTube ganha mais com anúncios dos patrocinadores. Então ele vai divulgar os vídeos que são monetizados, que geram alguma receita para ele, o YouTube. E os vídeos que não possuem monetização, eles são escanteados. Tá? Tem uma divulgação bem menor do que a habitual. E os vídeos do Bernardo Kister, segundo o que ele falou, estão sendo desmonetizados e por conta disso o canal foi totalmente desmonetizado, perdeu o alcance e ele vai sair da plataforma. Não vai mais publicar vídeo. Deu lá o seu chiliquinho, um chiliquinho polido do cara, mas deu também ali o seu chilique. Mas o Bernardo Kister, ele é um propagador de notícias falsas. E as plataformas, elas precisam prezar pela notícia de boa qualidade, precisam prezar pela veracidade dos fatos e por um ambiente que seja um ambiente cordial, com críticas, mas um ambiente cordial, porque, caso contrário, os patrocinadores começam a pular fora. E eu, como patrocinador, não quero ter a minha marca vinculada a um vídeo, a um influenciador digital que faça discurso de ódio ou propagação de notícias falsas. Então, Bernardo Kister também deu um chilique. E o Carluxo deu um chiliquinho também, como é de praxe, e disse que está cagando para as fake news. E enquanto o Carluxo chilica e caga, a esquerda observa somente. Isso tem me incomodado. Perceba que os movimentos populares que estavam ocorrendo perderam a força. E por que os movimentos perderam a força? Porque nesse momento que a esquerda precisava se organizar, eu não estou falando se unir, não venha falar em união de esquerda. Mas nesse momento que a esquerda precisava endossar os movimentos populares, a esquerda faz um cálculo eleitoral. Não quer pressionar Bolsonaro. Nós tivemos alguns finais de semana com os movimentos antifascistas, a favor da democracia, que começaram com os times de futebol, as torcidas organizadas, a torcida do Corinthians. Depois, os próprios entregadores de aplicativo na semana passada, mas com reivindicações diferentes, que o Eduardo Suplicy abraçou a causa. Mas o Eduardo Suplicy, vocês sabem que ele é quase como um oásis dentro da esquerda. Mas a esquerda, propriamente dita, não endossou de modo contundente, de modo categórico, as manifestações contra Bolsonaro que estavam ocorrendo. E se essas manifestações tivessem sido apoiadas pelas esquerdas, o movimento de rua estaria muito mais forte, Bolsonaro estaria muito mais pressionado e a saída de Bolsonaro pelo impeachment estaria muito mais perto. Mas a esquerda pretende fazer um cálculo eleitoral com Bolsonaro.
um cálculo que eleitoralmente pode surtir algum efeito, o que não é garantido, haja vista que Bolsonaro avança para cima do eleitorado de esquerda. A live do Suplicy com o Ciro Gomes, a professora Tatiane Rocha da UFRJ comenta isso na live, um discurso que nós fazemos aqui no canal, que a esquerda perdeu o eleitorado e esse eleitorado foi para a extrema-direita. Então a esquerda faz um cálculo eleitoral que pode dar errado. Ela acha que pode peitar Bolsonaro na urna em 2022, mas talvez não possa. Porque se o eleitorado de Bolsonaro migrou para Moro e Bolsonaro mantém os 30% de aprovação, então Bolsonaro cresce em cima do eleitorado da esquerda. Enquanto a esquerda observa as pessoas da periferia morrerem, porque são esses que estão morrendo, e a esquerda não faz nada e depois reclama, mas por quê? O Bolsonaro mudou, os eleitores não olham mais pra gente, então todos fascistas. Não são, porque a esquerda vira as costas para o eleitorado nesse momento. Vira as costas para os mais humildes nesse exato momento. A esquerda, mais uma vez, não endossou os movimentos sociais. Assim como não fez em 2013 e não está fazendo agora. A esquerda observa Carlos Bolsonaro chilicar e cagar passivamente. E por quê? Cálculo eleitoral. A esquerda olha para 2016 e lembra do que aconteceu com o PSDB. O PSDB, com muita certeza, assim, muita certeza não, mas com uma alta probabilidade, venceria as eleições de 2018. Mas forçaram um impeachment, forçaram uma ida ao governo de modo precoce, se aliaram a Michel Temer, um governo muito mal avaliado, e perderam as eleições. A esquerda teme que isso aconteça, tente ir ao poder antes da hora. Mas a esquerda não vai ao poder porque vai haver uma grande coalizão com o general Mourão como vice-presidente. Vai ter PSDB, vai ter PT, vai ter PDT, vai ter o Democratas, a Rede, todos unidos, o próprio PSL, todos unidos nesse grande governo do general Mourão. E a saída de Bolsonaro é uma saída da presidência da República que ela precisa ser feita para salvar vidas. Olha o que ele está fazendo com os índios. Olha o que ele está fazendo com a população mais pobre. E a esquerda olha e não faz nada. Fica lá, admirando o Carluxo chilicar e cagar. Enquanto o Bolsonaro mata as pessoas e caminhamos para os 70 mil mortos pela Covid-19, culpa do presidente. E se a esquerda continuar com essa postura, ela vai ser considerada cúmplice das ações de Bolsonaro. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. É muito importante que você deixe aqui a sua reflexão, que você faça o seu movimento, que você proteste, cobre o seu candidato, cobre o seu partido a respeito das manifestações e do posicionamento deles. Porque dos partidos de esquerda, o PSOL estava lá, o Boulos estava lá. Eu chamei ele aqui no canal para a gente fazer uma live, bater um papo sobre isso, mas ele nem me respondeu, a assessoria dele não me respondeu. Tem problema também. Não precisamos do Boulos. Mas ele fez um bom papel indo nas manifestações e apoiando as pessoas, os mais pobres, os mais humildes, que já estão nas ruas, trabalhando todos os dias, pegando Covid todos os dias. E quando eles saem na rua para se manifestar, quando eles saem na rua para protestar, quando eles saem na rua para lutar por uma condição melhor, o que a esquerda faz? Vira as costas. E da mesma forma que a esquerda vira as costas para esse eleitorado vai virar as costas para a esquerda e já está virando. Então não adianta fazer cálculo eleitoral, porque a esquerda porque nós iremos perder pessoas e a esquerda vai perder a eleição em 22. Quero a sua opinião, quero a sua reflexão. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva nas outras redes sociais, Twitter, @profileoficial, Instagram, canal Profiléu. Compre o livro e novidades para o canal estão vindo. Semana que vem já vai estar tudo pronto. E vocês vão adorar.